Mais uma temporada começou agora em janeiro de 2025, dessa vez com muito menos animes populares pra assistir, o que faz com que esse vídeo faça mais sentido do que nunca. Afinal, hoje a gente vai falar dos animes bons que você já perdeu. Então esse vídeo funciona como uma espécie de peneira, eu assisto praticamente a temporada inteirinha, pelo menos os primeiros episódios, e aí eu vou filtrando os animes que realmente fazem sentido, independentemente do gênero, independentemente do estilo e do tipo de proposta. Começando a lista principal com um anime que é popular, mas não no Brasil. A gente vai falar de The Medalist, um anime de patinação no gelo. Agora muita gente já entendeu por que não é popular aqui no Brasil. Feito pelo estúdio Engie, que é um estúdio que honestamente me dá um medo danado, mas que até o momento, para os padrões do estúdio, tá muito bem feito. E como pra variar o mangá de The Medalist não ficou popular à toa, a história é muito boa, o visual é bonito, os personagens são sensacionais, o drama das personagens principais dessa história, especialmente da protagonista, os complexos que ela tem, a maneira como ela vai correndo atrás dos sonhos desde muito novinha, o como ela é encorajada pelo professor dela, a relação especial que eles acabam desenvolvendo ao longo da história, treina com o professor dela, que é muito legal, gente. Realmente vale muito a pena ver só pelo drama e pela relação desses dois. E conforme ela vai melhorando, os complexos dela param de se agravar, depois eles vão começando a ser trabalhados até que ela vai ganhando confiança, ela vai ficando boa, ela vai ficando cada vez mais apta para entrar no cenário competitivo. O segundo já é uma comédia romântica que se passa num período histórico, num mundo mais puxado, mais voltado para fantasia. Calma, Tigrão, eu também gosto, mas esse mundo é muito mais ordinário do que parece, pelo menos no primeiro momento. Então o foco, pra quem quiser assistir essa história, tem que ser na qualidade dos personagens e não no mundo de forma geral. Afinal, não por menos, a história gira em torno dessa princesa muito carismática e, do meu ponto de vista, com um visual muito bonito, que desde pequena é prometida do príncipe daquele reino. Mas ela sempre foi aquela garota meio moleca, de espírito livre, que curte a roça, que não gosta dessas formalidades da nobreza e tá querendo fugir desesperadamente das responsabilidades dela como futura rainha. Obviamente, ela não pode contrariar a família real, isso ia prejudicar muito, a família dela também não ia deixar, bababá, bibibi. Então ela se sujeitou a várias coisas por muitos anos, até que ela conseguiu parecer uma princesa muito chata pro príncipe. Por causa disso, em um dado momento, esse príncipe aparece com outra mina, pedindo desculpa, aquela coisa toda. E nisso, a máscara da protagonista imediatamente cai, ela fica super feliz, ela sai correndo, ela vai pra roça, ela aproveita a vida por um tempo e tudo mais. Só que o que ela não esperava é que era uma bait, era uma armadilha do príncipe pra fazer com que ela saísse da máscara e começasse a prestar um pouco mais atenção nele. E a história vai seguindo a partir daí, com esse príncipe que também é muito maluco, fica em cima dela o tempo inteiro enquanto ela fica tentando escapar dele. Eventualmente, é claro, eles vão acabar criando uma afinidade, ela vai acabar desenvolvendo certos sentimentos por ele, só que num primeiro momento a história é muito engraçada, é muito divertida de acompanhar, e das comédias românticas dessa temporada, que são muitas, é uma das que tá valendo mais a pena na minha humilde opinião, mesmo tendo essa pegada mais shoujo que muita gente tem preconceito. É um preconceito infundado, mas preconceito existe. O terceiro já vai agradar bastante boa parte da galera aqui do canal, porque a gente vai falar de uma fantasia daquelas mais tradicional, mais padrão FIFA. Só que não é um padrão FIFA, e é aí que você fica confuso. A história desse anime gira em torno da recepcionista de uma daquelas guildas clássicas de um mundo de fantasia clássico. Recepcionista? Pois é. Aquela mina bonita que fica falando manso com um protagonista dos isekais normalmente, manja? Então... Só que nenhum desavisado que parou pra assistir essa história esperava que essa recepcionista da guilda fosse a pessoa mais overpower, mais forte do rolê inteiro. E é aí que mora a comédia desse anime. É um anime muito voltado pra comédia, embora vira e mexe tenha cenas de ação, que gira em torno dessa recepcionista que esconde o próprio poder de todo mundo, porque ela não quer deixar de ser uma recepcionista. Ela só quer ter uma vida confortável, sabe? Low pace, então. Quem não queria ter uma vida assim, não é mesmo? E ela sabe que como os poderes dela são muito grandes, aquele mundo tem muito BO, iam ficar enchendo o saco dela pra resolver os problemas, independentemente da vontade dela naquele momento. Só que vira e mexe, os aventureiros são incompetentes e eles dão trabalho pra recepcionista da guilda, ela tem que ficar fazendo hora extra, aí ela perde a paciência e ela vai pro campo matar os bichos que os aventureiros não estão matando, sabe?
Só que, obviamente, complicações vão aparecendo para ela e diversas pessoas começam a descobrir a verdadeira identidade dela. Enfim, eu não tenho muita noção do para onde essa história vai, ela pode ficar na mesmice, dar muito certo, da mesma forma que o mundo pode muito bem ir se expandindo, a história pode ir mudando um pouco de foco com o passar dos episódios, mas pelo menos nesse primeiro momento é uma história muito divertida de acompanhar que está sendo feita pelo estúdio Cloverworks, que é um bom estúdio, mesmo que a produção desse anime esteja abaixo do esperado para os padrões atuais da Cloverworks. O quarto anime dessa lista é Dr. House, ou melhor, é um anime muito parecido com Dr. House, porque ele acompanha a vida dessa médica muito excêntrica, extremamente inteligente, meio Lolita. Lolita não é Loli, só para deixar claro, mas enfim, isso chama atenção no primeiro momento, mas não vem ao caso. É um anime muito bem produzido pelo estúdio Projeto Número 9, que por mais que seja de medicina, foca muito mais em mistério do que em casos médicos de forma geral. Porque, por bem ou por mal, a personagem geniazinha e médica, através da medicina, faz diagnósticos brilhantes que resolvem casos policiais, mistérios relacionados ao ocultismo, dentre outras coisas. Então é um anime mais episódico que tá muito divertido de acompanhar se você curte esse tipo de proposta. Esse é um daqueles animes padrão FIFA, mas não Isekai. É um padrão FIFA que começou a aparecer com mais força a coisa de 4, 5 anos atrás, onde um cara muito competente, da party mais famosa, mais topzinha do mundo medieval de fantasia onde ele vive, acaba sendo expulso, normalmente porque ele é aquele cara suporte, ou porque ele é um faz-tudo, e aí as pessoas do time dele são ingratas, ficam muito arrogantes e acabam chutando ele. Ele sai, começa a viver uma vida melhor, várias mulheres começam a dar em cima dele por motivos diferentes, porque o cara é muito capacitado, aquela coisa toda, né? Os clichês que a gente já tá acostumado a ver. Do ponto de vista de narrativa, não tem nada de especial, mas é um anime com uma produção muito melhor do que o comum, pelo menos pra esse tipo de história. Inclusive, por isso ele entrou pra lista principal e não pra lista de padrão FIFA, que vai ficar mais pro final do vídeo. Passando por anime que muito provavelmente tá na thumb, a gente vai falar de Okinawa Várias Coisas, justamente porque a história se passa em Okinawa, que por curiosidade é uma ilha que só foi anexada ao país do Japão tempos depois que o Japão foi criado. E por conta disso, a cultura do povo de Okinawa é um tanto diferente da cultura do resto do Japão. Aqui no Brasil, a gente tem casos semelhantes, por exemplo, os tupis guaranis e outros povos indígenas nativos de determinadas regiões do país. E aí entra um dos grandes diferenciais dessa comédia romântica, porque sim, é um anime de comédia romântica. I like this. This is cute. O protagonista, por motivos que só vão explicar no episódio 3, é apaixonado por essa meninazinha aqui, bem criançona, mais espírito livre também, com uma personalidade interessante, que fala muito mais a língua nativa de Okinawa do que o japonês que ele tá acostumado a ouvir. Então, tentando traduzir para o português, é como se você se apaixonasse por uma indígena e ela só falasse a língua da tribo dela. E você fica tentando decifrar o que ela tá falando, certo? Só que ele tem uma tradutora, entre aspas, que é amiga da menina que ele gosta e também amiga dele. Mas ele não sabe que essa menina gosta muito dele. Uma menina muito tímida, tudo mais, tal, apaixonadona nele por motivos que explicam no episódio 2, se eu me lembro bem. Onde tem esse triângulo amoroso entre aspas, só que no primeiro momento é um negócio bem mais levinho de acompanhar. Uma comédia romântica mais puxada pra comédia mesmo. Então se você gosta de comédia romântica, quer ver um negócio visualmente bonito, bem feito, não muito bem feito, mas bem feito, com personagens divertidos e uma proposta diferente, vale muito a pena. Agora a gente vai falar de um anime que acabou enganando muita gente por causa da abertura. É um anime que tá relativamente popular, mas não furou a bolha at all. Grande parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, nem sabe que esse anime existe. E a proposta desse é um tanto peculiar, porque num primeiro momento ela parece ser aquele padrão FIFA Isekai ordinário. Só que logo no episódio 1 a gente entende que não é bem esse o caso. Ao invés de ser teletransportado para outro mundo, reencarnado em outro mundo e tudo mais, o protagonista dorme e ele sonha que ele está em outro mundo. O que ele não espera, e você também não, é que o sonho dele, no final das contas, não é só um sonho. E que o mundo que ele achava que era um sonho é outra realidade. Como que ele descobre isso? Um belo dia, acontece um BO, um dragão tenta baforar neles, ele abraça a menina e acaba sendo teletransportado de volta pro mundo original dele. Só que a elfa que estava abraçada nele acorda do lado dele sem roupa.
Eles já se gostavam no mundo antigo, então é de se esperar que role um romance bonitinho entre os dois. Só pela elfa, muitas pessoas já estão gostando e vão continuar gostando desse anime, vale dizer. E, por mais que no primeiro momento possa parecer que eles vão viajar pelo Japão, que eles vão aproveitar o Japão, aquela coisa toda, um romance bonitinho, bababá, bababá, bibibi, não é bem assim, eles vão meio que transitar entre os mundos, né? É óbvio que eles vão ver lugares do Japão, ela vai conhecer melhor algumas coisas, já está conhecendo, né? Mas não vai focar nisso, gente. Eles não vão ignorar a parte do mundo medieval de fantasia, não, eles não são malucos. Passando para outro que é relativamente popular, mas também não furou a bolha, ao contrário do que eu esperava no primeiro momento quando a gente gravou a cauda temporada. Inclusive, não teve cauda temporada, mas a gente vai falar do novo anime da Go Hands, um estúdio que ficou muito famoso, com Handshakers, principalmente aqui no ocidente, por conta do estilo visual muito diferenciado que ele acabou trazendo de lá pra cá. Como esperado uma produção atual da Go Hands, a fluidez das cenas de ação não deixam nada a desejar, ponto muito positivo pra quem gosta de animes de ação, mas os primeiros episódios foram meio mornos, pra não dizer que foram assim, bem soninhos, sabe? Um negócio muito moe, um negócio assim que não agrada a maioria das pessoas. Só que aí chegou no final do episódio 2, 3, não vou lembrar direito, e uma fatalidade acontece. E vários dos meus amigos, eu inclusive, começamos a pensar na possibilidade disso ser uma espécie de Akame ga Kill 2.0, entre aspas, onde só desgraça vai acontecer, a maior parte das personagens vai de base e só uma delas vai acabar sobrando. Qual delas? A gente não tem certeza, até porque Momentary Lily, se eu não me engano, é um anime original. Então a gente não tem um material que precede a animação para comparar. De todo modo, se você procura por algo visualmente diferenciado, com cenas de ação muito boas, que não te engaja muito num primeiro momento, mas que tem uns plot twists meio violentos, que pode te engajar por conta desses twists que vão acontecer com o passar dos episódios, Momentary Lily faz muito sentido sim. E falando em moe, a gente não podia deixar de falar desse anime, onde um grupo de garotas que jogam golfe de um jeito bem garotas fofas fazendo coisas fofas, kawaii, nos divertem muito em diversos momentos, com uma comédia muito funcional, por conta da interação entre essas personagens, que para muitas pessoas acabam sendo muito carismáticas, muito divertidas de acompanhar, por mais que elas só estejam vivendo o dia a dia ordinário delas. Sem mencionar o elemento de esporte, que por mais que seja golfe, que não é um esporte muito popular aqui no Brasil, até porque a barreira de entrada é alta, né? Você precisa ser rico para jogar golfe no Brasil, pode ser interessante de assistir, mesmo que você não seja uma pessoa muito tolerante com moe, de forma geral. E pra fechar a lista principal desse vídeo, a gente vai falar de Honey Lemon Soda, um shoujo padrãozinho, por assim dizer, que não é padrão pra grande maioria das pessoas aqui no Brasil, porque elas mal e mal viram um shoujo na vida delas, quiçá vários shoujos, como eu, e principalmente com meu amigo Matheus Miranda, né, que devora praticamente todos os shoujos disponíveis no mercado há quase 20 anos. Agora, sendo ou não uma pessoa letrada em shoujos, por mais que eu tenha falado que é um shoujo padrãozinho, ainda é um shoujo bem feito. Uma protagonista estudante do ensino médio, com vários problemas sociais, uma autoestima muito baixa, que sofria muito bullying, acabou sendo salva por um dos topzinhos da escola de delinquente que ela estuda. A menina não é uma delinquente, ela acabou indo pra lá para se livrar das amarras dos grilhões que os pais superprotetores dela tinham criado. Depois que ela conhece o principal interesse romântico dela, a vida dela muda drasticamente, de forma bem consistente num primeiro momento, mas ainda com altos e baixos, porque trauma não é um negócio que se resolve assim, e as pessoas não mudam da água pro vinho do dia pra noite. Levando isso em consideração, a autora deu um ar de complexidade maior para os personagens, que torna o desenvolvimento deles muito mais interessante pra gente acompanhar. Visualmente, eu também achei muito bonito, então mesmo sabendo que esse ponto de vista estético é uma coisa muito pessoal, é um negócio que varia muito de pessoa para pessoa, eu ainda acho que vale a pena sim, não só pela qualidade da história e dos personagens, mas também pela qualidade da animação e do visual. E como essa temporada tá cheia de comédias românticas, de romances de forma geral, ainda tinha mais 2 animes pra falar, só que eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada nesses 2, em especial nesse aqui que eu separei, porque tá muito bem feito. É feito pelo estúdio Mushoku Tensei, mas não tem nada a ver com Mushoku Tensei, gente. Pelo amor de Deus, se você é hater de Mushoku Tensei, você não precisa deixar de ver esse anime só porque é do estúdio Bind, não, tá? Isso é balela, é bobagem. Pra quem gosta de mistério, também tem esse anime aqui, que eu não pus na lista, porque eu não estou vendo, não me deu vontade, mas
Até onde eu pude ver pelo trailer e pelos amigos meus, poucos amigos meus que estão acompanhando isso, parece estar no mínimo ok. Então se você gosta muito de mistério, talvez valha a pena dar uma chance. E agora, o momento que muitos aguardavam. O momento mais legal do vídeo pra muita gente acaba sendo o Padrão FIFA Time. Onde eu, que assisto, ou pelo menos tento assistir, todos os animes que lançam nesse estilo, menciono eles pra vocês rapidinho, pra vocês verem o que vale ou não a pena assistir. Interrompemos essa programação para fazer uma nota importante. O Vitor, enquanto estava cortando o vídeo para encaminhar para o editor, resolveu remover toda a descrição de todas as menções de Padrão FIFA, porque eles eram tantos que acabou dando mais de 10 minutos só em Padrão FIFA, não necessariamente Isekai, padrões FIFAs no geral. Por causa disso, o Vitor falou para o editor passar na tela um por um, começando pelo que ele tá gostando menos até o que ele está gostando mais. Agora o motivo vocês nunca vão ficar sabendo, porque isso foi cortado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, você já sabe o que fazer. Se você quiser se inscrever no canal, bababá, bibibi. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.